Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Nosso primeiro culto, desse ano. E nós temos um tema muito especial para as nossas vidas. Antes de vocês se sentarem, se vocês puderem abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Glória a Deus. Para a nossa leitura nesta manhã, Romanos 8 e 14. Amém? O tema para esse mês, para nós, é um ano guiado pelo Espírito. Olha só que tema ótimo para nós começarmos esse ano, E esse versículo, ele fala assim, Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos orientar nesta manhã. Venha, ó Pai, direcionar todas as palavras, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para a Tua vontade, para o Teu querer. E estamos, ó Pai, dispostos a Te ouvir nesta manhã, Pai. Fala conosco, Senhor. Pai, vem, Senhor, nos edificar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Ótimo esse tema para nós começarmos esse ano, Porque sempre quando termina de um ano para o outro, nós fazemos várias promessas, Nós tiramos aquele momento de reflexão e aí dizemos assim, não, no próximo ano, eu vou fazer muitas coisas que eu não fiz esse ano. E aí começa o ano, vai passando os meses e no fim termina o ano que a gente prometeu que ia fazer muitas coisas e não fez. Mas aí há um segredo para nós termos uma vida espiritual firme e uma vida vitoriosa. É nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Tudo nesse culto, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Os louvores, a palavra, a nossa vinda aqui, ela é guiada pelo Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra do Senhor e damos crédito àquilo que o Senhor ele tem para nós por causa da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? E o que significa ser guiado pelo Espírito Santo? É orientado pelo Espírito de Deus, reconhecido como filho de Deus, indicando uma relação de adoção, não de medo ou escravidão, mas de liberdade e pertencimento, onde o Espírito nos capacita a viver a vontade de Deus, clamando a Ele como Pai, e nos prepara para a herança. Glória a Deus. Nós sabemos que aqui na terra é um tempo que nós estamos. Nós estamos um tempo aqui. Nós vivemos, ou melhor, nós nascemos, nós vivemos, nós caminhamos, procuramos fazer tantas coisas aqui na terra, mas nós sabemos que a Bíblia fala que nosso tempo aqui na terra é um tempo, e não vamos viver aqui na terra eternamente, nós temos a nossa vida lá no céu. E aí, quando aqui fala para nós sermos guiados pelo Espírito Santo e que nós temos essa herança, ela nos mostra o quê? Que a nossa vida aqui na terra, ela tem um tempo, mas a nossa vida eterna, ela é lá no céu. Mas e aí, como que nós vamos viver aqui na terra enquanto nós vivemos, enquanto nós temos nossos compromissos? A Bíblia fala assim que nós precisamos andar em paz com todos. E por isso que nós precisamos entender a importância do Espírito Santo guiando nossas vidas em todos os sentidos. Amém? E aí nós perguntamos assim também, puxa, mas eu entendo que eu tenho o Espírito Santo, eu creio que eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Aí nós precisamos lembrar de algo que aconteceu com o ser humano. Por que hoje nós temos o Espírito Santo e nós somos templo e morada do Espírito Santo? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 3 e 23.
Romanos 3, 23 até o 29, nós vamos ler. Ele fala assim, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. E aqui no versículo 24, nós vamos ler, mas tem algumas explicações que eu vou falar mais, então não vai estar conforme está escrito ali, mas para nós entendermos bem esse pedacinho. Fala assim o 24, sendo justificados. O que é ser justificados? Ser declarado justo por Deus, mesmo diante de falhas, através da fé em Jesus Cristo, sendo um ato de graça. Agora continuando. Gratuitamente por sua graça, por meio de redenção. O que é redenção? Resgatar, libertar de opressão ou escravidão, com perdão de pecados e promessa de vida eterna que há em Cristo Jesus. Aleluia. O 25 diz assim, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. O que é propiciação? Ato de apaziguar a ira de Deus contra o pecado através de um sacrifício perfeito, que é quem? Jesus Cristo. Mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrado a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O 26 diz assim, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas aí você fala, irmã, mas por que você pegou esse versículo? Para nós lembrarmos que antes de nós aceitarmos a Jesus, nós estávamos longe da glória do Senhor. E hoje nós temos esse privilégio de nós termos o Espírito Santo em nós, que é Ele que nos leva a adorar ao Senhor, é Ele que nos leva a nos render ao Senhor, é Ele que nos leva a manifestar o fruto do Espírito, que fala lá em Gálatas. E antes disso, a Bíblia fala que nós estávamos longe, destituídos, não merecíamos a graça do Senhor por causa do pecado. Mas aí no versículo 24 ele explica tudo por que Deus fez isso por nós. Ele nos justificou gratuitamente. Então nós vamos ver aqui também o que nós recebemos com isso, naquele momento que Jesus foi entregue lá na cruz por nós e nos deu a salvação. Onde nós temos a salvação. Por isso que nós temos o Espírito Santo em nós. Aqueles que ainda não entendem o que é salvação, precisam entender o que é salvação em Cristo para ter o Espírito Santo. Por isso que aqueles que têm o Espírito Santo, eles andam em amor, eles andam em paz, mesmo no mundo turbulento, mesmo numa agitação que a gente vê aí que está tendo, mas a presença do Espírito Santo em nós, ele nos leva a ter orientações e direção de tranquilidade. Aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, eles ficam perturbados. Eles não sabem o que fazer quando surge uma dificuldade. Eles não sabem o que fazer quando surge uma doença, uma enfermidade, um desemprego. Eles não sabem o que fazer. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm paz. Amém? Diga assim, eu tenho o Espírito Santo. Ele mora em mim. Por isso que eu tenho paz. E aí o que nós recebemos quando nós temos o Espírito Santo? Que o tema é um ano guiado pelo Espírito Santo. Então a nossa oração vai ser para quê? Para que todo esse ano nós sejamos guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? E se vier aquela vontade assim que a sua carne vai dizer assim, não precisa. Ô Espírito Santo, fica quietinho aqui, que agora é a minha vez. Você vai dizer, não, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu quero ter uma vida de paz. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, o Espírito Santo, ele precisa me direcionar em todas as coisas. Amém? E aí, o que nós temos, quando nós temos o Espírito Santo em nós, e nós somos essa nova criatura. Nós temos filiação divina, orientação do Espírito, mentalidade de filho e conexão e testemunho. Tem muito mais que isso. Mas aqui é só um pouquinho para nós entendermos quando nós somos
dirigidos ou guiados pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela fica totalmente fora de si. Quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, por que ela fica fora de si? Porque o pecado ainda reina nela. A ansiedade, a frustração, a natureza humana e a natureza mundana ainda age nessa pessoa. Mas e aí, mesmo uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela ainda pode passar por situações difíceis? Pode, porque nós somos humanos, somos limitados, mas nós temos que lembrar que nós temos essa nova vida em Cristo Jesus. Como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. E diante também desse tema, nós vamos ver duas coisas. Decisões e projetos submetidos à vontade de Deus. Enquanto eu estava estudando e analisando, eu estava pensando assim: como que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo em questão das nossas decisões? Primeiro que a gente entra o ano querendo assim, naquela mentalidade de fazer tudo certo, é ou não é? Esse ano, olha, eu vou fazer tudo certinho. Não vou fazer dívida, vou deixar o Espírito Santo me controlar, vou ser mais manso, não vou entrar em conversas que não é para mim e tal. A gente faz aquele monte de planos. É certo fazer? É certo, porque nós temos mentalidade para isso. Nós pensamos nisso. Mas e aí? Como que vai ser essas decisões se nós não temos o Espírito Santo? Nós vamos tomar essas decisões por nós mesmos. Mas e aí, se eu sou uma nova criatura em Cristo, eu não posso mais tomar essa decisão por mim mesma. Se eu tenho uma nova vida em Cristo, então eu tenho que tomar essa decisão diante daquilo que eu creio e que é verdadeiro espiritualmente para mim. Amém? Então vamos lá, decisões, o que são? São resoluções ou escolhas feitas após ponderar informações e alternativas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos várias escolhas e alternativas para a nossa vida espiritual. Como assim, irmã? Nós temos alternativas de viver bem ou viver do mesmo jeito que antes. Mas nós decidimos viver uma vida em paz em Cristo. Amém? Mas e essas escolhas? Naquele momento que a nossa alma está agitada, naquele momento que nós estamos passando por uma enfermidade, que a nossa natureza humana, ela quer falar mais alto. Aí nós precisamos lembrar, mas eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu falei que esse ano eu vou ser dirigida pelo Espírito Santo o ano todinho. Então eu preciso cumprir aquilo que eu falei. Somente é guiado por Deus aqueles que têm o Espírito Santo através da sua entrega a Cristo. Porque antes estávamos no pecado e longe, afastados da glória do Senhor. Lembra, nós estávamos afastados, como diz lá em Romanos, que nós lemos. Afastados, destituídos, não tínhamos, não merecíamos e nem merecemos. Mas o amor de Deus por nós, seres humanos, criatura dele, fez com que nós tivemos essa chance, essa oportunidade de viver em paz neste mundo. Amém? Hoje, tendo o Espírito Santo, temos as decisões, resoluções e escolher não por nós, mas dirigidas por Deus, e assim somos bem-sucedidos. Quem quer ser bem-sucedido esse ano? Acho que todos, né? Muito mais do que o ano passado. Aqueles que não se submetem à vontade de Deus vivem sofrendo, tristes, desamparados, porque não têm uma direção clara do futuro, dos projetos, entram em questões incertas e se frustram. Aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não conseguem ver uma vida de paz. Eles não conseguem enxergar no futuro, um futuro tranquilo.
Eles só conseguem ver o agora totalmente destruído, arruinado, e quando olha para o futuro é uma destruição total. Só que aqueles que têm o Espírito Santo, mesmo que estão vendo naturalmente ou fisicamente algo fora do controle acontecer, lá dentro o Espírito Santo ele fala assim: olha, creia em Deus, Ele te dá paz, Ele te dá segurança. Creia no poder de Deus, creia na entrega de Jesus lá na cruz. Creia naquilo que Jesus conquistou por você lá na cruz. Creia naquilo que Jesus fez por você lá na cruz. Verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades. E aí aquele que tem o Espírito Santo, ele vai lembrando dos versículos, ele vai lembrando da palavra do Senhor, ele vai lembrando daquilo que ele já foi alimentado e ele vai se fortalecendo. Mesmo ele vendo alguma situação fora do controle, mesmo ainda a sua alma ficando agitada, mesmo algo fora do controle, assim você olhando, mas o Espírito Santo está lá, ó, no teu espírito dizendo assim: olha, confia no Senhor, confia na promessa, e o essencial, Ele te dá paz, Ele te dá paz. Mesmo quando você olhar o seu armário e dizer assim: puxa, eu preciso de uma roupa nova. Mesmo que você abrir lá na sua cozinha, o seu armário dizer assim: minha despensa está vazia. Mas lá dentro, a paz que o Espírito Santo te dá vai dizer assim: creia que o Senhor é a tua provisão. Creia que Ele vai suprir. Coisas que aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, não conseguem ver isso. O que eles fazem? Eles se desesperam. Eles entram em dívidas. Não, eu preciso arrumar de todo jeito. Ai, meu Deus, eu começo a descabelar. Ai, mas isso, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Porque ainda estão agindo na sua natureza humana, na sua natureza pecadora, na natureza do mundo, agitados, preocupados. E aqueles que têm o Espírito Santo, mesmo que passam por isso, porque nós não vamos deixar de passar por isso, nós vamos passar por várias dificuldades neste mundo ainda, mas aqueles que têm o Espírito Santo, eles são guiados pelo Espírito Santo. E eles têm paz, e eles têm uma vida vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, suas direções são claras, objetivas. Mesmo que ao caminhar percebem algumas coisas, mas tendo as orientações de Deus, eles são vitoriosos. A nossa mente, ela fica clara. Ela fica não tenebrosa como antes. Lembra antes de nós aceitarmos a Jesus? Como você era? Como nós éramos? Agitados, né? Com muitas enfermidades na alma, preocupados, ansiosos. Ainda passamos por isso? Podemos sim passar, porque somos humanos. Mas agora nós temos uma nova vida em Cristo. E quando nós cremos que nós temos uma nova vida em Cristo, não é mais a minha vida. Quando a Cíntia quer fazer tal coisa, ela fala assim: mas agora eu tenho uma nova vida em Cristo. O que Cristo faria agora? O que Cristo faria nesse momento? Como que eu posso ser dirigida pelo Espírito Santo nesse momento? Aleluia. Aí que vem aquele momento de nós nos debruçarmos na palavra do Senhor, lermos a palavra do Senhor e pedimos para Ele que as palavras dele sejam guardadas nos nossos corações. Para nesse momento de turbulência, de tribulação, nós lembramos das promessas do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Agora nós vamos para os projetos submetidos à vontade de Deus. Se eu perguntar aqui para todos, não vai dar tempo de falar, mas com certeza vocês têm vários projetos para esse ano, não tem? Ou não fizeram ainda? Ou estou começando a fazer? Mas se eu for perguntar agora, garanto que um ou outro já na mente vem assim: eu quero fazer tal coisa, olha, eu já estou projetando, né, esse ano ser bem tranquila, né? Aí, quando entrou o primeiro ano, algo aconteceu lá na família. Ai,
não sei o quê, aí já começa aquela gritaria, né? Mas os nossos projetos, para serem bem-sucedidos, eles precisam ser submetidos à vontade do Senhor. Não há outro caminho, não há outro meio. E o que é ser submetidos à vontade de Deus? É um conceito que se refere a viver a vida e planejar o futuro com uma perspectiva de fé e confiança em um poder superior. Qual é esse poder superior? É o poder de Deus nas nossas vidas. Nós planejamos, nós projetamos várias coisas para o nosso futuro. Por exemplo, nós estamos em janeiro. Aí, quem não foi viajar, já está pensando na época do carnaval. Eu vou viajar na época do carnaval. Você já projetou algo para o seu futuro? Mas e aí? Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, como que eu vou fazer com que essas férias sejam bem sucedidas? Em primeiro lugar, apresentar ao Senhor. Senhor, esse ano eu tenho esse projeto para a minha vida. Mas eu entendi, para ele ser bem sucedido, eu preciso que ele seja submetido à tua vontade. E aí é o que entra aquela parte que nós lemos, de que antes de nós aceitarmos a Jesus, nós estávamos debaixo do pecado. O pecado é que dominava a nossa vida. Agora que nós estamos em Cristo, não é mais o pecado, não é mais a nossa agitação ou as obras da carne que vão agitar as nossas vontades. É o fruto do Espírito que vai fazer com que os nossos projetos sejam submetidos à vontade do Senhor e que eles deem certo. Amém? E em várias áreas das nossas vidas. Enquanto eu estava estudando esse pedaço, eu me lembrei de um versículo. Vamos ler em Efésios 5:14. E ele me levou a uma reflexão, não só de costume, de um ano para o outro. Porque quando nós sempre temos algo novo, nós fazemos vários projetos. Mas quando nós entendemos a vontade do Senhor, independente se for de um ano para o outro, independente se for para um mês para o outro, naquele momento que o Senhor fala conosco, algo acontece no nosso espírito. E aí o Senhor me fez lembrar desse versículo, Efésios 5:14. Efésios 5:14, ele diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Às vezes, nós estamos dormindo dentro da igreja. Às vezes, a nossa vida espiritual, ela está tão tranquila, que ela adormeceu, e às vezes a gente não percebe. Nós estamos simplesmente seguindo a vida. Estamos indo. Eu já conheço a palavra do Senhor, eu já sou batizado com o Espírito Santo, que mais assim? Eu creio nas promessas do Senhor, eu faço parte de uma igreja, eu tenho cargos na igreja, vamos dizer assim, eu sou ocupada na igreja, ou eu tenho uma função boa na igreja, mas aí, de repente, a pessoa, ela fica dormindo, fica neutra, ela caiu na rotina. E é um perigo para nós, cristãos, se a nossa vida espiritual cair na rotina. E aí, quando eu me lembrei desse versículo, ele fala muito forte quando nós temos uma insensibilidade espiritual. E aí nós precisamos de uma ressurreição espiritual. Diante de tudo que foi falado aqui, eu espero no Senhor que não seja apenas mais uma mensagem para nós entrarmos o ano bem. Não. Porque independente de entrarmos o ano novo, ou termos um ano novo, ou uma reflexão, a palavra do Senhor, ela precisa ser viva em nós. E nós precisamos ter uma vida espiritual ativa.
porque senão nós dormimos e não percebemos. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Quando Paulo falou esse versículo para a igreja, ele percebeu que havia várias situações mundanas, carnais e diabólicas que ainda estavam atuando em alguns cristãos. E que em Deus nós possamos estar alertas a essas situações. Porque se nós não vigiarmos, o mundo, ele entra na igreja. O mundo, ele entra em nós. Porque nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Porque nós queremos ter o melhor dessa terra. Não é assim que nós queremos? Porque nós somos humanos. Mas aí quando Paulo ele fala assim, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerás, é porque aquela igreja, ela estava dormindo espiritualmente, ela estava levando a vida espiritual de qualquer maneira. E eu quero te dizer uma coisa, não é isso que Deus ele quer para essa igreja. Não é isso que Deus ele quer para as nossas vidas. Deus ele quer de nós uma vida espiritual ativa, fervorosa, cheia do Espírito Santo. Aproveitar todos os momentos. Irmã, mas aí vão dizer que eu sou religioso. Deixa dizer que eu sou religioso, que eu sou fanático. Deixa ele falar. Mas algo ferve dentro de mim que eu preciso ser ativa no reino de Deus. Algo ferve dentro de mim que eu preciso ter o fogo do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque se Cristo não esclarecer a nossa mente, não iluminar a nossa mente, nós vamos viver uma vida normal. Eu não quero ter uma vida espiritual normal. Eu quero ter uma vida espiritual além do normal. Porque é o que Deus ele tem para nós como igreja. Já buscamos 2025, ótimo. E que 2026, não apenas por falar, não apenas um projeto natural que a gente fala, mas que o Espírito Santo, ele ferva isso em nós, de nós despertarmos a nossa vida espiritual. De nós despertarmos o que nós estamos vendo, de despertarmos o que estamos ouvindo, de despertarmos onde nós estamos andando. Os meus projetos, será que todos eu entreguei na mão do Senhor? Será que o que eu estou planejando para esse momento, para esse ano, não é somente mostrar para a minha família que eu sou bem-sucedida? Será que o que eu planejei para esse ano não é somente mostrar para todo mundo que eu posso, que eu faço, eu aconteço? Não. Isso é algo natural. Isso é algo carnal. Nós podemos sim planejar, projetar coisas excelentes para as nossas vidas, para as nossas famílias. Mas aí, quando nós submetemos à vontade do Senhor, em primeiro lugar, Ele nos mostra que nós estamos agradando a Ele. E aí Ele faz com que é bem sucedido nas nossas vidas. E nós entendemos que nós alcançamos o objetivo. Amém? Esse versículo, se estiver alguém aqui que percebeu que está dormindo espiritualmente, realmente, diante do Senhor, irmã, olha, eu não quero entrar esse ano somente por falácia, dizer que eu quero entrar bem, não. Eu percebo que eu estou dormindo espiritualmente. Entregue isso para o Senhor. Se tocou no teu coração, é porque você está dormindo espiritualmente. E o Senhor, Ele não quer isso para a sua vida. Ele quer que você tenha tranquilidade e paz, mas não que você fique parado. Ele quer se manifestar através de você. E aí o que acontece quando nós entendemos tudo isso nas nossas vidas? Para nós orarmos. Olha só, nós temos coragem, nós temos transformação do caráter, nós temos nosso guia e conselheiro, nós temos intimidade com Deus, vitória sobre o pecado, nossa vida é com alegria, nós temos capacitação para o ministério, unidade e comunhão, edificação, ousadia no testemunho e serviço. Tudo isso
se reflete não somente ao eu querer para a minha vida, se reflete para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para a minha cidade, para tudo que está ao meu redor. E eu creio que o Senhor, Ele quer uma igreja ativa, uma igreja avivada, uma igreja que naquele momento que for para contar o testemunho, você não ficar tímido. Eu não sei o que Cristo fez na minha vida. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, sim, Cristo fez grandes coisas na minha vida. E ainda fará muito mais na minha vida. Porque Cristo, Ele é vivo em mim. Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?